Olá, vamos refletir um pouco nesta videoaula sobre o significado da presença real de Cristo na Eucaristia. Eu começo com esse quadro famoso, na verdade não é um quadro, é uma pintura, um afresco, no Palácio Apostólico, no Vaticano, é de Rafael, um dos grandes mestres do Renascimento. Chama-se A Disputa do Sacramento. Nele nós vemos um ostensório com a hóstia consagrada sobre um altar, e aqui nós temos vários teólogos, bispos, desde a patrística até a escolástica. Nós temos, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, aqui nesse canto. Nós temos Duns Scotus, nós temos, enfim, Agostinho, Jerônimo, vários teólogos de todos os tempos, cada um dando uma opinião, fazendo uma disputa teológica sobre o que é a Eucaristia. E aqui no céu nós temos Cristo Nosso Senhor, sua mãe, São João Batista, os santos, todos os apóstolos, São Paulo, os mártires, os anjos, Deus Pai, mostrando como a Eucaristia é o centro de toda a realidade da nossa fé. A igreja militante e a igreja triunfante. Como a Eucaristia é o centro da nossa fé. Então, irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre o significado desse conceito teológico, a presença real de Cristo na Eucaristia. O que significa presença real de Cristo na Eucaristia? Primeiramente, eu cito a Constituição do Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. No número 7, diz esse documento sobre a liturgia: Cristo está presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, nas espécies eucarísticas, na sua palavra, na igreja que ora, etc, etc. Ele fala de várias formas de presença de Cristo. E aqui eu ocultei a palavra, mas deveria ter colocado, sobretudo nas espécies eucarísticas. Então, fala-se da presença de Cristo na missa, na pessoa do ministro ordenado, porque o sacerdote, pelo sacramento da ordem, ele age na pessoa de Cristo, né? Ele recebe o caráter do Cristo sacerdote, cabeça da igreja. Então, de fato, Cristo está presente na pessoa do ministro que preside a Eucaristia, está presente na palavra, toda vez que se proclama a palavra na celebração litúrgica, é Cristo que anuncia a palavra, está presente no povo reunido, mas, sobretudo, nas espécies eucarísticas. Então, em que sentido se pode dizer que nas espécies eucarísticas, Jesus está presente de uma forma ainda mais especial, uma forma diferente, chamada de presença real? Bom, o Papa São Paulo VI, na encíclica Mysterium Fidei, nos diz: esta presença chama-se real não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por antonomasia, porque é substancial, quer dizer, por ela está presente, de fato, Cristo completo, Deus e homem. Então vamos entender o que o Papa está dizendo aqui. Quer dizer, não é por exclusão, não é que as outras presenças não sejam reais. É por antonomasia. O que significa antonomasia? Antonomasia é uma metonímia, quer dizer, uma figura de linguagem, né? E nós usamos muito a antonomasia para substituir um nome próprio por um nome com o qual a pessoa é mais conhecida. Por exemplo, quando alguém diz, o doutor Angélico escreveu tal livro. Todo mundo sabe que doutor Angélico é um título que se dá a Santo Tomás de Aquino. Então, quando eu substituo o nome próprio, Tomás de Aquino, por um apelido ou por um nome com o qual ele é conhecido, eu estou fazendo uma antonomasia, uma figura de linguagem, né? Então, diz o Papa Paulo VI, que se diz que na Eucaristia acontece a presença real de Cristo, não por exclusão das outras, mas por antonomasia. Quer dizer, é um adjetivo, o real aqui, a presença real, é um adjetivo que mais convém.
É claro que Cristo está realmente presente também na palavra, também na pessoa do ministro, também na comunidade que celebra. Mas o adjetivo que mais convém, pelo qual a coisa é mais conhecida, né? Portanto, quando eu falo presença real, mais convém a Eucaristia do que a todas as outras formas de presença. Né? É uma antonomásia, é uma figura de linguagem. Né? Por quê? Porque a presença de Cristo na Eucaristia é substancial, como eu já citei aqui. Porque ela é substancial, quer dizer, por ela está presente de fato Cristo completo. Quer dizer, não é só Cristo em espírito, é o Cristo completo. Corpo, sangue, alma e divindade, como nós dizemos. Né? Não é só a divindade de Cristo, é sua humanidade também. É o Cristo completo. Enquanto, por exemplo, quando se fala da presença de Cristo no sacerdote, não se pode dizer a mesma coisa. O sacerdote não é uma encarnação de Cristo. Né? Ele é alter Christus, outro Cristo, no sentido espiritual, no sentido sacramental. Mas não no sentido substancial. Não há na ordenação uma mudança de substância. Né? Eu, como sacerdote, eu não sofri uma transubstanciação, né? Mas uma configuração, nós dizemos. Né? Eu me configurei a Cristo, recebi o caráter do Cristo sacerdote. Mas na Eucaristia, então, é uma presença de fato, com todo o peso que essa expressão latina tem, de fato. Né? Então, passando o conceito de transubstanciação, para entendermos a ideia de presença real, vamos entender o que significa transubstanciação. Lembrando que transubstanciação não é matéria de fé. Não é verdade que o dogma seja o da transubstanciação. O dogma é a presença real. Transubstanciação é um termo filosófico com a intenção de explicar melhor, de fazer-nos compreender melhor o conteúdo do dogma, a presença real. Em que sentido se deve entender a presença real? No sentido de uma transubstanciação. Então eu dividi a palavra, é um palavrão, né? Eu dividi em 4 partes para nós entendermos bem filosoficamente e teologicamente o que significa transubstanciação. Primeiro, vamos deixar o trans aqui, que aparece como sufixo, como prefixo, vamos deixar entre parênteses, depois nós vamos falar do trans. Né? Trans, todo mundo já sabe, trans quer dizer mudança. Né? Transformar, quer dizer mudar a forma. Transferir, mudar de lugar. Né? Transgênero, está usando muito hoje, né? Então, transfusão de sangue. Né? A palavra, o prefixo trans significa mudança. Então já fica subentendido aqui que vai falar de uma mudança. Mudança de quê? Substância. Então, transubstanciação é a ação que realiza a mudança de substância. O que muda? A substância. Então vamos lá. Substância. O que significa substância? Nós sabemos que esse, aí já é um outro prefixo, né? Sub. Sub, no latim, significa sob, debaixo, o que está embaixo de algo. Né? Aquilo que no grego é hipo. Aqui no latim, substância, quer dizer, então, o que está debaixo da stância. Stância é uma coisa que está de pé, literalmente. Então, substância é aquilo que está sustentando uma coisa de pé. Né? Isso é substância. Por isso podemos dizer, segundo Aristóteles, que nas substâncias compostas, como nós, por exemplo, né, nós seres humanos, o ser é feito de matéria, mas mais uma forma. A matéria é a dimensão física, visível, acidental, como nós dizemos. É aquilo que se pode ver, tocar, cheirar. E a forma é o que faz com que essa matéria seja o que ela é. Aristóteles diz o seguinte, que existe uma coisa chamada matéria-prima, que é uma coisa que não tem forma nenhuma. É pura potência. Né? Uma coisa que pode ser qualquer coisa. Quando a matéria-prima recebe uma forma específica, a matéria
matéria-prima, então, ganha uma quantidade, um lugar, um aspecto, uma aparência, um tamanho, um peso. Então, a forma é que faz com que uma porção de matéria, que não é nada, se torne uma coisa, uma porção de uma coisa determinada. No nosso caso, por exemplo, qual é a matéria? Nosso corpo. Né? E qual é a forma do ser humano? A alma. Então, quando uma parcela de matéria, que é o material genético do pai e da mãe, né, recebe uma forma, no ato da fecundação, né, o material genético do homem e da mulher se unem, ali nós temos um corpo, está sendo criado um corpo, que ainda é apenas em potência, que é apenas uma célula. Né? Naquele momento, Deus infunde uma alma, Deus dá uma alma, uma forma. Então, aquilo não é só uma célula, como os abortistas dizem. Não é uma célula qualquer, não. Não é uma célula porque essa célula tem uma forma humana, uma alma. Que é isso que define que aquilo não é uma célula qualquer. Não é matéria-prima mais. É uma coisa já delimitada, uma coisa já identificada, determinada. É um ser humano. Então, Aristóteles nos diz que as substâncias são compostas de matéria mais forma. Podemos dizer, então, que a substância é a forma. Né? É aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que ela é. Podemos dizer também que é a essência. Por exemplo, se eu pego, então, se eu abro o sacrário e lá está a Eucaristia, né? A hóstia consagrada na missa. Qual é a matéria? A matéria é o pão. E qual é a forma? A forma ou a essência, ou a substância, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na Eucaristia nós temos também a matéria e a forma. Sendo que, segundo Aristóteles, substância é aquilo que existe em si mesmo. E os acidentes são aquelas coisas que existem não em si mesmos, mas existem apenas nas substâncias. Aqui eu estou falando das 10 categorias de Aristóteles. Né? Aristóteles fala que existem 10 categorias. Tudo que existe está contido nas 10 categorias. A primeira das 10 categorias é a substância, e as outras 9 são os acidentes. Quantidade, lugar, tempo, estado, ação, etc, etc. São os aspectos de uma coisa, as características de uma coisa. Né? Como eu mencionei, o peso, a posição, o aspecto físico, o cheiro, o gosto. Né? Então, nós podemos dizer que na Eucaristia, a substância é a do corpo e o sangue de Cristo. E os acidentes continuam sendo do pão. Continua tendo o tamanho, o peso, o gosto, o cheiro do pão, mas a substância não é mais de pão. A substância é da carne e do sangue de Cristo Jesus. Então é isso que significa transubstanciação, né? A partir das 10 categorias do ser em Aristóteles. Por isso nós temos que compreender um pouquinho de filosofia para entender também a nossa teologia católica, toda a sua riqueza. Então, o que muda e o que permanece nas espécies eucaristizadas? Eucaristizar significa celebrar a Eucaristia sobre uma matéria, né? Transformar a alma em Eucaristia. Então, o que muda e o que permanece na Eucaristia? Bom, o que muda é a substância. Não é mais, após a consagração, não há mais substância de pão sobre o altar. A substância é do corpo e sangue de Cristo. O que permanece? Os acidentes permanecem. Tudo permanece fisicamente igual. Parece pão, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem aspecto de pão, vai apodrecer como pão, mas não é pão. Porque o que define uma coisa não são os acidentes, e sim a substância. Então, o fato de ter os acidentes de pão, aparência, gosto, etc. de pão, não quer dizer que é pão. O que define o que uma coisa é a sua substância e não os seus acidentes. Então, substância é aquilo que a coisa é.
quando a gente fala transubstanciação, a gente está dizendo então que a substância vai passar pelo pela mudança. Como eu já disse, trans significa mudança. As espécies, como nós dizemos, né? As espécies do pão e do vinho. O que significa espécies para Santo Tomás de Aquino, né? Eu estou usando aqui a interpretação que Santo Tomás de Aquino, que é o maior intérprete de Aristóteles da história da igreja, né? Ele diz que as espécies são aquelas coisas que são captadas pelos sentidos. As coisas que os sentidos encontram, elas recebem umas impressões, né? Por exemplo, se eu vejo uma cadeira, de certa forma, aquela substância cadeira imprime uma imagem na minha visão, na minha mente, na verdade, por meio da minha visão. Então eu fico com uma imagem impressa na minha cabeça, cadeira. Isso é uma espécie, né? Então as espécies não se alteram na Eucaristia. Continua sendo a espécie de pão, a espécie de vinho, mas não a substância de pão e não a substância de vinho. A substância é totalmente mudada, né? Vamos ver então o que diz o Novo Testamento. Nós sabemos que a base para entendermos o mistério da presença real está no Novo Testamento. Vamos ver o capítulo 6 de João, o famoso sermão de Nosso Senhor na sinagoga de Cafarnaum. Primeiro eu quero chamar a atenção para essa expressão que em latim se diz Amen, Amen dico vobis. São Jerônimo traduziu com a palavra amém aqui. Nós traduzimos para o português em verdade. É uma expressão muito usada por Nosso Senhor. Em verdade vos digo. Ele diz isso, sobretudo no Evangelho segundo João, várias vezes, né? Quando aparece essa expressão em verdade, o texto bíblico está chamando a atenção para uma coisa que não pode ser considerada meramente uma figura, um símbolo, né? E veja que aqui ele usa no mesmo capítulo várias vezes essa expressão em verdade vos digo, como que chamando a atenção dos apóstolos. Isso que eu estou falando é de verdade mesmo, não é brincadeira, não é como se fosse. Então veja o versículo 32 e depois eu salto para o 35. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida. Em verdade vos digo, eu sou o pão da vida. Então ele está dizendo que não é meramente uma metáfora, uma comparação. É em verdade que ele diz. De fato, o Nosso Senhor disse no Evangelho de João, sobretudo, várias vezes, eu sou, por exemplo, a verdadeira videira e vocês são os ramos. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz várias outras expressões usando eu sou. Nós sabemos por quê, né? Porque já no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, este é o nome com o qual Deus Nosso Senhor se apresentou a Moisés. Moisés pergunta, o que direi quando o faraó me perguntar quem foi que te enviou? Deus diz, eu sou, me enviou. Você deve dizer assim, eu sou, me enviou a você. O nome de Deus é eu sou aquele que é. Então, quando o Evangelho segundo João nos apresenta Jesus usando essa palavra eu sou, ele está simplesmente colocando na boca de Cristo Nosso Senhor uma declaração da sua divindade. É por isso que, também na narrativa da paixão segundo João, quando os soldados chegam para perguntar, né, a Judas quem é o que devia ser preso, né, Judas dá o beijo e tal, quando eles perguntam quem é, Jesus diz, sou eu. Ou, em outras palavras, ele diz, eu sou. Né? E por isso causa todo esse impacto. É por isso que na narrativa da paixão, também segundo João, quando os soldados vêm perguntar quem é que deveria ser preso, quem é o que se diz o Cristo, Jesus diz,
sou eu, e os soldados caem por terra. Quer dizer, Jesus está dizendo, eu sou o nome de Deus. Né? Ninguém podia dizer, pronunciar o nome de Deus, diz o segundo mandamento. Né? E aí então Jesus usa essa expressão, eu sou, para falar, eu sou o pão da vida. Então, não há dúvida aqui que ele está falando algo verdadeiro, algo que não pode ser relativizado, não pode ser entendido num outro sentido. Né? Mais à frente, no versículo 47, mais uma vez, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Tudo isso está logo após, mais uma vez, a expressão amém, amém, eu vos digo. Para que não haja dúvida que ele está falando, de fato, de algo real. Mais uma vez, no versículo 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E aí, então, nós sabemos o que vai acontecer logo depois, né? A partir do versículo 60. Muitos param de seguir Jesus porque acham essa palavra muito difícil de acreditar. Então, Jesus pergunta aos 12, e vocês também não querem ir embora? Né? Isso mostra que, de fato, Jesus não está falando de uma mera poesia. Porque quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ninguém se escandalizou. Como é que ele pode dizer que ele é um vegetal? Ali estava bem claro que Jesus estava fazendo uma metáfora, uma comparação. Mas nesse capítulo 6, ao falar eu sou o pão da vida, ficou bem claro que ele não está falando no sentido metafórico meramente. Tem algo a mais aí, que causou estranheza e até escândalo em muitos judeus. Então, aí se fundamenta o dogma da presença real de Cristo. Mas vamos para os sinóticos. Eu vou pegar apenas Lucas. Né? No capítulo 22, Jesus diz o evangelista, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Atenção para esta palavrinha em latim, está lá, ec. Isto, lá mais à frente eu vou comentar isso com Santo Tomás de Aquino. Isto é o meu corpo. Né? E aí, veja bem, ele não está apenas dizendo eu sou isso. Ele está dizendo isso sou eu. Para que não houvesse dúvida. Se ele dissesse só eu sou o pão da vida, alguém poderia dizer, como os nossos irmãos não católicos sustentam, não, ele está falando isso assim como ele falou, eu sou a videira, eu sou a ressurreição e a vida, etc, etc. Mas para que não houvesse essa dúvida, ele não disse apenas eu sou isso, ele disse também isto sou eu. Aliás, não é isso, é isto. Né? É mais forte do que isso. Para que não haja dúvidas, então. Os padres da igreja, os primeiros teólogos da igreja, eu vou citar apenas São Justino Mártir. Veja que São Justino é ainda da segunda geração cristã. Né? Ele foi discípulo dos apóstolos. No seu livro Apologia, no capítulo 66, na primeira Apologia, ele diz, estas coisas, está falando aqui do pão e do vinho eucaristizados, estas coisas não as recebemos como se fossem pão comum e bebida comum. Mas do mesmo modo que Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez carne pela palavra de Deus e tomou carne e sangue para nos salvar, assim também nos foi ensinado que o alimento convertido em Eucaristia pelas palavras de uma oração procedente dele. Alimento com que são alimentados nosso sangue e nossa carne através de uma transmutação. É a carne e o sangue daquele Jesus que se encarnou por nós. Então veja, os padres da igreja não tinham dúvida. Né? Não são pão comum. Não é bebida comum.
aquilo que passa pela transmutação, né, ainda não se usava a palavra transubstanciação, que é um conceito bem posterior, né? Mas o sentido é exatamente o mesmo. Né? E aí ele faz duas comparações interessantes. Né? Primeiro ele compara com a encarnação, da mesma forma como a palavra se fez carne, né? Jesus Cristo se fez carne pela palavra de Deus, assim também a carne se faz alimento da nossa carne e alimento para o nosso sangue. Né? Então, a primeira comparação é com o mistério da encarnação do Verbo. A segunda é com a nossa carne e nosso sangue, para dizer que ele se fez exatamente aquilo que nossa carne e nosso sangue se alimentam. Né? Fica bem claro que para os padres da igreja não se está falando de algo meramente simbólico, no sentido que os protestantes usam. Né? Nós sabemos que os primeiros cristãos eram acusados, né, eram caluniados de várias formas. E uma das acusações, das calúnias mais recorrentes, era a de canibalismo. Porque eles diziam realmente, nós comemos a carne de Cristo. E os pagãos que ouviam isso ficavam escandalizados. Como assim vocês comem a carne de Cristo? Se fosse meramente algo simbólico, não causaria esse impacto, esse escândalo, não geraria essa calúnia. Ficaria bem claro que os apóstolos estariam falando de algo encenado, meramente uma representação do corpo e do sangue de Cristo, como é a ceia protestante. Os protestantes creem assim. Então você veja que os padres da igreja entendiam a presença real no mesmo sentido que nós entendemos a presença real. Uma mudança de substância, uma presença de fato, da carne e do sangue de Cristo. Agora, saltando para a escolástica, lá da patrística, vamos para a escolástica, Santo Tomás de Aquino, século XIII. Diz Santo Tomás, na Suma contra os Gentios: é falsa a opinião dos que afirmam estar neste sacramento a substância do pão juntamente com a substância do corpo de Cristo. Veja, essa teoria aqui é a que os protestantes chamam de consubstanciação. Para combater a teoria católica da transubstanciação, os protestantes preferem falar consubstanciação. Naquele mesmo sentido que nós usamos no símbolo niceno-constantinopolitano, né? Que Cristo é consubstancial ao Pai. Quer dizer, a substância do Pai é a mesma do Filho. Então, seria o mesmo sentido que eles usam para falar da Eucaristia. Na Eucaristia estariam a substância do pão e a substância do corpo de Cristo. Então, Santo Tomás deixa bem claro, é falsa essa opinião. Não é verdade que ali na Eucaristia, no altar, há pão e há também uma outra coisa que é o corpo de Cristo. Não é essa a nossa fé. Por quê? Aí eu menciono aquilo que eu sinalizei lá atrás. Diz Santo Tomás, porque Cristo não disse, este é o meu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo. Há, em latim, uma grande diferença entre esses dois pronomes demonstrativos. Né? Isto refere-se à substância. Não está falando meramente de uma aparência. Ele está falando da substância, daquilo que a coisa é mais profundamente. Né? E, de fato, nós usamos também em português. Né? Isto é um cavalo. Outra coisa é eu dizer, este meu cavalo. Isto é um cavalo, eu estou falando daquilo que ele é como substância, como essência. E não simplesmente identificando a aparência deste cavalo ou daquele. Né? Então, Cristo não disse, este é o meu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo. Então, ele está falando que ali está a substância. E ele não disse assim, isto é pão e também isto é o meu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo. Dando a entender que, de fato, houve uma mudança total de substância. Não são duas substâncias habitando o mesmo espaço, a mesma matéria. Né? Então, a substância do pão não permanece com a substância do corpo de Cristo.
e nem é retirada para que entre a substância do corpo de Cristo. A substância do pão se muda na substância do corpo de Cristo. Entenda bem isso. Né? Não é que, primeiro erro então seria dizer, a substância do pão continua lá, ele continua sendo pão, mas agora ele ganha uma outra coisa por cima, ou dentro. Né? Como se a substância do pão ganhasse uma co-substância, uma coisa que vem junto. Não, é um erro. O segundo erro seria dizer que a substância do pão é retirada dali e no lugar dela entra a substância do corpo de Cristo. Não, porque aí nós teríamos que dizer para onde que foi a substância do pão. Não há uma transferência, uma mudança de lugar. Né? Não muda o lugar, o que muda é a substância. Então não é que a substância do pão se retira e no lugar entra a substância do corpo de Cristo. Não, a substância do pão, sem sair dali, ela é mudada, ela é transformada, transmutada, convertida na substância do corpo de Cristo. É isso que diz a nossa doutrina. Né? Mas então, como nós podemos compreender a palavra pão, mesmo depois da consagração? Vamos entender bem. Por exemplo, uma composição que o padre Jonas Abib gravou algumas décadas atrás, que diz: na comunhão, Jesus se dá no pão. Atenção! Em que sentido nós podemos compreender essa expressão? Na comunhão, Jesus se dá no pão. Porque, dependendo da forma como se compreende, isso pode sustentar a doutrina da consubstanciação. Quer dizer, há verdadeiramente pão ali no altar, e o pão é como se fosse o veículo, né? No pão vai também junto a substância do corpo de Cristo. Essa não é a doutrina católica. Né? Deve-se entender essa frase no pão aqui, no sentido na aparência de pão, no acidente de pão, nesse sentido. Né? Outra composição do Frei Fabretti. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho. Sustento no pão e no vinho. Entenda bem. Sustento na aparência de pão, mas não é pão mais que está ali, porque a substância não é mais de pão. Sustento na aparência de pão, na aparência de vinho. Assim que se deve entender. Ou ainda a própria oração eucarística. A própria oração eucarística quinta, né? A oração eucarística quinta diz assim: este pão e este vinho. Né? Quando fala pão e vinho na oração eucarística quinta, vem com as iniciais maiúsculas. Né? Este pão que é o seu corpo, este vinho que nos salva e dá coragem. Né? Este pão, pode observar que lá no missal está com um P maiúsculo. Este vinho com um V maiúsculo, para dizer que não é mais aquele mesmo pão, com iniciais minúsculas diante da consagração. Né? Bom, é assim então que nós entendemos o mistério da presença real, no sentido de que na Eucaristia, de fato, há uma mudança de substância. A substância do pão se transforma na substância da carne de Cristo. A substância do vinho se transforma na substância do sangue de Cristo. De modo que, depois da oração eucarística, não há mais pão e nem vinho sobre o altar. O que há é a pessoa do Verbo, tão presente ali no altar, quanto esteve presente no passado, passando lá na Galileia, nas ruas da Judéia, etc. Né? Tão presente quanto ele esteve pendente da cruz, tão presente quanto esteve ressuscitado no meio dos apóstolos, e também tão presente quanto ele está na eternidade. Cristo está presente no altar de uma forma tão intensa quanto ele está presente sentado à direita do Pai. E tão presente quanto ele virá no fim dos tempos. Né? Então nós, católicos, nossa forma de compreender a Eucaristia
é totalmente diferente da dos protestantes. Por quê? Porque para nós, de certa forma, na Santa Missa, já está consumada a história. Por isso que logo após a consagração, o padre diz, eis o mistério da fé, nós aclamamos Maranatá, vem Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus. Por quê? Porque de fato, o que está acontecendo ali naquele momento, diante dos nossos olhos, equivale em importância à parousia, a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. Nós já podemos degustar, saborear ali aquilo que acontecerá no dia final, no dia da ressurreição. Eu gostaria de terminar analisando rapidamente esta antífona composta por Santo Tomás de Aquino para a festa de Pentecostes. Ó sacrum convivium, ó sagrado banquete, convívio, mas pode ser traduzido como banquete também, banquete convivial, Ó sagrado banquete, in quo Christus sumitur, no qual Cristo é recebido em comunhão, está se referindo à comunhão. Cristo é recebido nesse sagrado banquete. Recolitur memoria passionis eius. Aqui está na voz passiva, Então, ó sagrado banquete no qual Cristo é recebido, no qual a memória da sua paixão, da paixão de Cristo, é reavivada, é recolhida, renovada, podemos traduzir assim. Ó sagrado convívio, no qual a alma ou a mente é repleta de graça, cheia de graça. Ó sagrado banquete, no qual nos é dado a nós, nobis datur, nos é dado, o pinhos é o penhor, a garantia da glória futura. Então, literalmente, ó sagrado convívio no qual Cristo é recebido, a memória da sua paixão é renovada, a mente se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória. Então veja que Santo Tomás de Aquino, ele fala da Eucaristia no presente. Onde está o presente aqui? No segundo verso e no quarto verso. Cristo é recebido, presente, agora. A mente se enche de graça, agora. Entre um e outro, ele coloca o passado, a renovação do mistério pascal, é renovada a memória da sua paixão, e ele coloca o penhor da glória futura. Então, a Eucaristia, entre as celebrações que nós fazemos no presente, se intercalam, estão presentes tanto o passado, o mistério pascal de Cristo, isto é, aquilo que aconteceu no Calvário e no túmulo vazio, e ao mesmo tempo que nós nos reportamos ao passado, um evento do passado, nós também nos reportamos ao futuro, falando da vinda de Cristo e nosso reinado com Ele na eternidade. Então a Eucaristia é uma viagem ao passado e, ao mesmo tempo, uma viagem ao futuro da eternidade. Belíssimo esse poema, essa antífona, que nós deveríamos todos cantar na festa de Corpus Christi. Assim, irmãos e irmãs, nós entendemos o mistério da transubstanciação, isto é, da presença real de Cristo. Se nós, de fato, tivéssemos presente em nossa mente a grandiosidade desse mistério, talvez nós não sairíamos de junto do pé do sacrário. Nós não sairíamos de junto do sacrário. Então, é até um ato de misericórdia divina, que nós não tenhamos o tempo todo, 100% presente esse mistério, porque senão nós não faríamos mais nada. Nós iríamos ficar como os apóstolos quando viram Jesus subir aos céus. Foi preciso que os anjos viessem e dissessem: por que vocês estão parados olhando para o alto?
Vocês têm que fazer a missão que ele deixou, né? Então nós, se pararmos para meditar realmente, nós ficaremos como os apóstolos, em contemplação, absortos, maravilhados, mas não para ficar só assim, claro que não. Então Deus nos dá na Eucaristia uma fonte de admiração, de contemplação, uma fonte de degustação da santidade de Deus, da amizade, do convívio sagrado com Deus, né? Para que nós possamos alimentar a nossa fé, mas depois irmos alimentados por esse mistério, pela contemplação dessa glória, desse amor, de sacrifício que se renova no altar, para irmos realizar a missão evangelizadora. Que Deus nos faça crescer cada vez mais na fé convicta desse mistério da presença real de Cristo e que nós saibamos, com palavras inspiradas, sempre dar as razões dessa nossa fé a quem nos pedir. Ser apologetas do nosso tempo. Evangelizar, falar bem desse mistério de uma forma compreensível, com uma linguagem de hoje, né? Talvez se usarmos palavras filosóficas de Aristóteles, de Tomás de Aquino, talvez os nossos jovens não vão compreender muito bem. Então fica aí a missão para todos nós, transformarmos esse conteúdo maravilhoso de séculos e séculos na igreja numa forma possível de ser compreendida pelas pessoas de hoje, para que elas também se encantem com esse mistério e queiram viver dele.